Então, continuando a nossa conversa aqui sobre o que é um transtorno mental, e aí, se você não assistiu, eu recomendo realmente que você assista a parte 1, né? Porque isso aqui é metade de uma aula, continuando a discussão da parte 1. O que é um transtorno mental? Olha que interessante o DSM traz. Abordagens à validação dos critérios diagnósticos para transtornos mentais categóricos distintos incluíram os seguintes tipos de evidência. Então, ele está falando aqui sobre a validação dos critérios diagnósticos de transtornos mentais categóricos distintos, categorias distintas. E aí, para validar, para que a gente tenha algo que ateste que aquilo é verdadeiro, nós teríamos validadores antecedentes, ou seja, marcadores genéticos semelhantes, traços familiares de temperamento, traços de temperamento também, exposição ambiental, validadores concorrentes, validadores, coisas que atestam naquele momento, substratos neurais semelhantes, biomarcadores, processamento emocional e cognitivo, similaridade de sintomas, e validadores preditivos, validadores do curso clínico e de resposta aos tratamentos semelhantes. Isso daqui é o ideal. Idealmente, a gente deveria ter tudo isso. A gente tem tudo isso. O próprio DSM está dizendo que não. No DSM-5, reconhecemos que os critérios diagnósticos atuais para qualquer transtorno individual não irão necessariamente identificar um grupo homogêneo de pacientes que podem ser caracterizados de forma confiável com todos esses validadores. O DSM está reconhecendo, o próprio DSM está reconhecendo, ei, esses transtornos não necessariamente conseguem ser atestados por todos esses validadores. Olhe mais, evidências disponíveis demonstram que esses validadores perpassam limites diagnósticos existentes. Então a gente pode ter alterações neurais que façam parte de mais de um critério diagnóstico do DSM. A gente tem isso, certo? E que não são limitados a um diagnóstico do DSM. A gente não tem marcadores genéticos que consigam definir cada diagnóstico do DSM de forma clara e distinta. A gente não tem o gene da depressão. A gente não tem o gene da esquizofrenia no momento. A gente tem conjuntos de genes que de alguma forma estão relacionados, a maioria das vezes, com mais de um desses diagnósticos. Por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Para que a gente entenda que o DSM ele traz uma tentativa de classificação. Ele não traz uma verdade absoluta. O DSM não é a Bíblia da psiquiatria. Não é a verdade absoluta e dogmática. E nem se propõe a ser. Se a gente for fazer uma análise mais rigorosa, ele nem se propõe a ser, minha gente. Estão colocando nesse lugar também. O DSM, olha que bonito. Se a gente ler com cuidado, não que eu seja um grande defensor dele, eu acho que ele atrapalha muitas vezes, mas ele reconhece suas limitações, certo? Agora, as evidências apresentam a tendência de agrupar-se mais frequentemente um mesmo capítulo do DSM ou permeiam capítulos contíguos. Olha que interessante. O que são capítulos contíguos? Capítulos próximos, embora ele não está definido. Próximo quanto? Um capítulo que está 4 capítulos de distância do outro, está valendo. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: existem diferenças diagnósticas. Existem. Mas essas diferenças, elas também não são tão absolutas e tão absurdas que separem totalmente os diagnósticos, tá certo? Olha que bonito. Até que se identifiquem mecanismos etiológicos ou fisiopatológicos incontestáveis para validar por completo transtornos específicos ou espectros de transtorno. Então, o DSM está reconhecendo que ele é categorial, mas que pode ser que a gente consiga achar critérios suficientes para defender espectros de transtornos. O padrão mais importante para os critérios de transtorno do DSM-5 será a sua utilidade clínica para avaliação do curso clínico e da resposta ao tratamento de indivíduos agrupados por um determinado conjunto de critérios diagnósticos. Então, o DSM ele é preocupado com a clínica, com aquilo que a gente consegue agrupar no nosso dia a dia, na nossa prática profissional e que a gente consegue propor tratamentos, certo? E aí é por isso que o Dalgalarronda ele traz o resumo. O diagnóstico psiquiátrico é quase sempre baseado preponderantemente nos dados clínicos. Os exames complementares, a semiotécnica armada, os exames complementares na psiquiatria, eles são muito complementares. Eles não são definidores, eles complementam o raciocínio. Não substituem o essencial do diagnóstico psicológico, psicopatológico.
uma história clínica bem colhida e um exame de estado mental minucioso, ambos interpretados com habilidade. Não é baseado em mecanismos etiológicos. A gente não sabe, o DSM está dizendo, a gente está deixando claro. Deve-se, portanto, manter duas linhas paralelas de raciocínio clínico. Isso é uma sugestão do Gallardo. Uma linha diagnóstica baseada fundamentalmente na cuidadosa descrição evolutiva e atual dos sintomas, que de fato o paciente apresenta. Então, uma linha de descrição de evolução e uma linha etiológica, que busca na totalidade dos dados biológicos, psicológicos e sociais uma formulação hipotética plausível sobre os possíveis fatores etiológicos envolvidos no caso. Então, eu preciso reconhecer que o paciente tem uma depressão e eu preciso, porque na prática clínica a gente precisa. Na prática clínica, se a gente também se abstiver de fazer isso, a gente pode estar não ajudando o suficiente. Eu preciso ter uma hipótese, ou até que seria o mais adequado, o ideal, permitir que o paciente consiga trazer suas reflexões e sua hipótese para a etiologia, a causa daquilo, certo? Ao mesmo tempo que isso vai variar com o transtorno, minha gente. Vai variar com o transtorno. Muito provavelmente, se o transtorno for uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, as hipóteses etiológicas não vão ser as que o paciente conseguir apenas refletir, certo? São mais adoecimento. Enquanto que uma hipótese etiológica para o transtorno depressivo, pelo menos no meu entendimento, vai levar muito em consideração. Muito em consideração. Não estou dizendo que vai ser a verdade absoluta. O que o paciente entender que pode ter sido um fator causador daquilo. Não existem sinais ou sintomas psicopatológicos específicos de transtorno mental. De fato, não há sintomas patognomônicos. Essa palavrinha feia aí, patognomônicos em psicopatologia. Um sintoma patognomônico é um sintoma definidor absoluto. É um sintoma que, uma vez que tem aquilo, é aquela doença. Na verdade, a medicina tem poucos sintomas patognomônicos. Mas na psicopatologia, na psiquiatria, na saúde mental, aí é que não tem mesmo. Aí é que não tem mesmo, tá certo? Não há sintomas patognomônicos sem psicopatologia. Então, o sintoma psiquiátrico, o diagnóstico psiquiátrico, ele é muitas vezes, como a gente acabou de ler no DSM, ele é muitas vezes feito e avaliado a partir do curso. Ele tem muitas dimensões. Ele tem uma dimensão pessoal, ele tem uma dimensão social, ele tem uma dimensão biológica. E a gente busca fazê-lo da forma mais válida e confiável possível, sabendo que a validade e a confiabilidade ideal ainda não foram alcançadas. Certo? E aqui são os eixos do diagnóstico psiquiátrico. O diagnóstico pluridimensional em saúde mental, que é o sistema multiaxial do DSM-4, que não existe no DSM-5, acrescentando-se a dimensão psicodinâmica e cultural. Então, para o DSM-4, você deve dar o diagnóstico em pelo menos 5 eixos. Eixos são níveis, não são dimensões, são níveis. Então, me perdi aqui um pouquinho, vai ficar meio cortado aí, mas vamos seguir. São vários níveis, não são dimensões, certo? Não são aspectos diferentes ao longo de uma curva dimensional, são níveis diferentes mesmo, eixos. Como, por exemplo, primeiro, o eixo diagnóstico do transtorno mental. Qual é o transtorno? Uma esquizofrenia, uma depressão, uma dependência álcool, uma anorexia. Segundo, diagnóstico da personalidade no nível intelectual. Então, em outro eixo, a gente teria o diagnóstico da personalidade histriônica, borderline, deficiência intelectual. Num terceiro eixo, diagnóstico de distúrbios somáticos, distúrbios médicos associados, diabetes, hipertensão, infecção urinária, são eixos diferentes. Quarto eixo, problemas psicossociais e eventos de vida desencadeantes ou associados. Morte de uma pessoa, separação, falta de apoio. Não é um diagnóstico psiquiátrico, certo? Separação não é um diagnóstico psiquiátrico, mas é um dos eixos do diagnóstico multidimensional, pluridimensional, multiaxial do DSM-4. Outro eixo, a avaliação global do nível de funcionamento psicossocial. Então você vê como é o funcionamento familiar, ocupacional do paciente, sua capacidade de se cuidar e por aí vai. Uma avaliação global do funcionamento psicossocial. Aqui no canal tem uma questão que traz esses diferentes eixos, uma questão de concurso de psicologia. Lá a gente vê isso na prática. O Dalgal-Larrondo acrescenta a formulação psicodinâmica do caso. Quais conflitos afetivos o paciente tem? Qual a dinâmica afetiva familiar? Que tipo de transferência o paciente estabelece? Claro que nem todo psiquiatra destrincha isso, sistematiza isso perfeitamente.
Isso é uma coisa ideal. Para a gente fazer uma formulação psicodinâmica do caso, uma formulação mais robusta, a gente teria que ter conhecimentos psicodinâmicos mais robustos, tá certo? E nem todo psiquiatra tem. E também poderia ser uma formulação cultural do caso, como é o meio sociocultural, a identidade étnica, conflitos relativos à identidade psicossocial, quais são as suas teorias etiológicas e de cura. Isso aqui é bem importante, na verdade. Muitas vezes o paciente tem teorias, tem valores de cura na cabeça dele e que vão afetar o tratamento. Então, são perguntas importantes, mas eu não quero passar para vocês a impressão de que todo psiquiatra tem tudo isso sistematizado perfeitamente, porque não tem, certo? Então, por fim, o diagnóstico psiquiátrico é uma tarefa complexa, que não pode se limitar a aplicações de escalas. Isso é uma das dificuldades que a gente tem na psiquiatria atual. Uma redução da psiquiatria à aplicação de escalas. Psiquiatria, saúde mental, psiquiatria é mais do que isso. Tem a ver com a relação que o paciente estabelece com o terapeuta. A relação vai influenciar os sintomas que a gente vê, como a gente interpreta esses sintomas. É uma entrevista extensa, um exame psíquico criterioso, com a subjetividade sempre sendo levada em consideração. Existe uma importância dos critérios objetivos para aumentar a confiabilidade, mesmo que a questão da validade continue em discussão. Os manuais diagnósticos, em que pese alguma superficialidade na psicopatologia utilizada, atendem o propósito de uniformizar a linguagem. Tá certo? Isso é uma frase importante. O critério que é retirada do livro da USP, Clínica Psiquiátrica Guia Prático de 2019, certo? O critério de funcionalidade e avaliação dentro do contexto social, levando em conta as individualidades, traz a possibilidade de avaliar-se algo que se constitui como um transtorno mental. Então, funcionalidade dentro do contexto social, levando em conta a individualidade, é possível diagnosticar um transtorno mental, certo?